rapidamente passar por alguns conceitos da internet, complementando mais ou menos o que o Glaser falou. E depois aí os senhores façam os questionamentos que acharem mais interessantes. Isso eu não vou, já foi praticamente comentado, eu só queria ressaltar aí alguns pontos importantes, que são os seguintes, quer dizer, o BR foi registrado aí em 89, como foi dito. O BR é um domínio chamado Country Code Top Level Domain. Isso não significa que ele é um domínio referente a um código de país. Então, o que eu quero dizer com isso? Precisa tomar muito cuidado com isso, porque a delegação de um domínio desse tipo não envolve nenhum trâmite político ou institucional entre países, mesmo porque quem delegou isso aí era o diretor do IANA, que é o John Postel, já falecido, e ele delegava essas coisas aos grupos que trabalhavam com a internet naquela região. Então, na verdade, é um problema de comunidade. Na maioria dos casos, quem recebeu o domínio de país foi uma instituição acadêmica. Então, por exemplo, no Chile, quem recebeu o .cl é a Universidade do Chile. Na Alemanha, quem recebeu o .de é uma ONG, que hoje chama DENIC, idem na Inglaterra. Em alguns países, isso acabou em mãos mais, digamos, oficiais. Na Argentina, está na chancelaria. Mas essa delegação sempre foi uma ação entre integrantes da internet. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Quer dizer, ao dizer o domínio brasileiro, na verdade a gente estaria de alguma forma restringindo o Brasil ao BR, como foi dito, isso não é verdade. Você podia ter o Brasil indo muito bem na internet sem BR funcionar. Em vários lugares do mundo, a presença dos domínios genéricos .com.net é maior do que a dos domínios de país. Nós tivemos a sorte, ou talvez tivemos, digamos, o trabalho bem executado, e o BR vai muito bem no Brasil. Mas podia ir muito mal, e o Brasil podia continuar indo muito bem na internet sem ter um domínio funcionando com o código do seu país instalado lá. A Espanha, por exemplo, logo no começo da internet, o .es era desprezível no geral, porque a Espanha tem um procedimento burocrático complicadíssimo para registrar debaixo do ES. Aí, quando eles viram que com isso simplesmente todo mundo se migrou de mala e cuia para o .com, eles viram que o ES seria irrelevante. E daí eles abriram completamente as comportas, né? Eu posso dizer a nosso favor que nós nunca mexemos na política do BR. O BR nunca foi nem muito aberto, nem muito fechado. Ele tentou se equilibrar dentro da balança. Por exemplo, o BR sempre foi restrito a entidades que têm CNPJ ou CPF, portanto, brasileiros ou localizados no Brasil. Nós nunca abrimos para o mundo, como, por exemplo, a Alemanha. O DE é aberto para entidades de fora da Alemanha. Isso podia ser ruim para nós, do ponto de expansão, mas dava uma garantia que qualquer pendência jurídica seria resolvida entre brasileiros. Por outro lado, a gente nunca exigiu nenhum tipo de papel para registrar, exceto alguns casos específicos que eu vou comentar, porque isso seria contra, digamos, a ideia da internet. Então, só para dizer, então, o Brasil foi delegado em 89, 6 anos antes da criação do Comitê Gestor. Àquela altura do campeonato, o pessoal que trabalhava com o registro era o pessoal da FAPESP, estava envolvido eu também. A RNP criou o primeiro backbone em 91, ainda totalmente acadêmico. A web, a gente costuma misturar a web com a internet, mas a web é uma coisa, a internet é outra coisa, você sempre entender bem. A web chega em 93. Nós ganhamos autonomia nos números IP em 94, bem antes de ser criado o LACNIC também. E, em seguida, a Embratel começou o uso comercial e o Comitê Gestor é criado em 95 para dar uma estrutura a isso. O Comitê Gestor, ele simplesmente assume o que está acontecendo, no sentido de que avaliza aquilo lá e dá uma estrutura um pouco mais formal àquilo. Na verdade, a linha é absolutamente ininterrupta, desde 89 até agora, e vem da mesma forma, que não houve nenhum tipo de ruptura no cenário. Só para consolidar o que eu estou dizendo, o que eu quis dizer aqui na página anterior, por exemplo, é que a internet, como a gente conhece, ela começa a rodar em 82, por isso que ela completou ano passado aí 30 anos, né? 30 anos não, 40 anos, né? 30 anos, exatamente. Nós vamos fazer 25 anos ano que vem do BR. E tanto isso é razoável que se olhar aqui a curva de domínios, é uma curva histórica de domínios, não tem nada nessa região aqui. Na verdade, o negócio começa a disparar por volta de 90 e exatamente quando o Comitê Gestor é criado e quando a Embratel também passa a dar acesso, é que a coisa cresce no mundo e no Brasil. Então nós crescemos junto com a tendência mundial no mesmo ritmo. Essa aqui, só como curiosidade, é o comunicado da Embratel de dezembro de 94, anunciando o acesso à internet da pessoa física via REMPAC, naquela altura do campeonato, em velocidades espantosas, de 9.600 bits por segundo, ou, para quem não é tão, digamos, ousado, 2.400 bits por segundo. A internet clássica, como eu falei, que continua funcionando, ela tem órgãos basicamente constituídos por voluntários, né?
O órgão mais alto de administração da internet é construído por voluntários, chama IAB, Internet Architecture Board. Foi criado em 82 e, segundo a minha definição aqui, ele cuida da ortodoxia da internet, mantém ela dentro dos seus conceitos originais de abertura, abrangência, etc. e tal. Os outros órgãos importantes aqui, os mais importantes, são o IETF, que gera todos os padrões da internet. Os padrões da internet, ao contrário, por exemplo, dos padrões de telecomunicação, são gerados em discussão aberta 3 vezes ao ano, onde todo mundo participa e não há membership. Quer dizer, você não representa ninguém, você representa você mesmo. Então, isso é, digamos, a base da filosofia internet em termos de padrões. E a IANA, que é quem entregava nomes e números até 88. Isso sofreu algumas alterações posteriormente. Bom, e o IETF, então, gera os padrões podem ser padrões mesmo, podem ser best practices ou podem ser só informação, não vamos entrar no detalhe nisso. O que eu queria ressaltar é que no trabalho do IETF fica claro sempre isso, para que a internet funcione e continue crescendo como cresce, né, espantando todo mundo, ela tem que ser simples no seu núcleo, senão ela não seria escalonável, não cresceria. O que significa simples no núcleo? Não se pode querer da internet coisas que ela não consegue fazer, ela nunca vai validar se você de fato é o João, ela nunca vai validar se alguém está se passando por alguém outro, ela não vai criptografar seu e-mail. Tudo isso você tem que fazer, se você quiser, nas bordas da rede. As bordas você faz o que você quiser. A rede em si tem que ser leve, ela tem que simplesmente entregar pacotes de um lado para o outro, desesperadamente. E para fazer isso ela tem que ser neutra também, ela não pode entrar no mérito dos pacotes, ela não pode dizer, esse pacote eu entrego, esse pacote eu não entrego. Ela tem que entregar todos os pacotes que forem entregues a ela na melhor forma possível. Se ela não puder entregar, ela joga fora o pacote. E alguém se encarrega de ela transmitir depois. Isso fez a internet ser o que ela é. Bom, aqui tem alguns conceitos, não vou perder tempo com isso. Temos que ser conservadores no que fazemos e liberais do que aceitamos dos demais. O que é, né, tal. Bom, o que é importante para a internet funcionar? A internet não tem nem uma coordenação central forte e nem uma chave de desliga, nada disso. A internet é uma coleção de milhares de redes autônomas, sistemas autônomos que cooperam espontaneamente. Mas algumas coisas têm que ser coordenadas, senão não funcionariam. Por exemplo, os nomes têm que ser coordenados, porque se os nomes não forem coordenados, você não pode ter dois com o mesmo nome, vai dar confusão. Os números têm que ser coordenados e essas coisas são fundamentais para ele funcionar. Então, os nomes são coordenados através de uma estrutura em árvore chamada DNS, que é aquela que eu mostrei que Monca Petras e Postel definiram em 84. É uma estrutura que funciona muito bem. Essa estrutura está ancorada em alguns servidores raiz, que são parte das discussões. Hoje, os servidores raiz são a raiz das listas telefônicas da internet. Não passa tráfego nenhum por lá, exceto o tráfego de resolução de nome para número. Então, são 13 servidores raiz históricos. Aliás, eu devia ter um mapa deles em algum lugar. Então, aqui, esses são os 13 servidores históricos que estariam localizados desse jeito, praticamente nos Estados Unidos, Europa e Japão, mas eles têm 1 tonelada de servidores espelho e nós temos o orgulho de ser o país que é o segundo no mundo com mais espelhos. Quer dizer, o Brasil tem aqui uma coleção de espelhos, servidor raiz aqui, de forma que somos muito sólidos nessa área aí e não temos problema com isso. Então, o que tem nessa raiz dos servidores raiz? Tem os nomes que antigamente eram chamados genéricos, que são esses nomes de 3 letras, que eram originalmente todos norte-americanos, e depois alguns viraram genéricos. Por exemplo, o Edu continua norte-americano, acadêmica norte-americano, o Com virou genérico, o Gov continua governo norte-americano, o NET virou genérico, o ORG virou genérico, o MIL continua segmento militar americano, o INT foi feito para as organizações internacionais. E os de país, como eu comentei, a Argentina, Brasil, Suíça, Tuvalu, são os códigos de país. Os códigos de país têm autonomia para estabelecer como eles querem fazer a árvore. Então, em 91, nós nos reunimos lá na FAPESP e decidimos que debaixo do BR era bom não abrir direto, não abrir joão.br, como a Alemanha abriu. Achamos que era melhor ter COM.br, NET.br, ORG.br, IND.br, INF.br, o Diabo.br, para manter uma semântica. E, de novo, parece que foi uma decisão acertada, porque nos permitiu depois criar, por exemplo, LEG.br para o Legislativo, JUS.br para o Judiciário. Se isso estivesse disponível, alguém criaria LEG.br para Lego, ou sei lá para alguém. Quer dizer, nós reservamos o segundo nível para usos específicos, para ter uma semântica no domínio brasileiro. Muito bem, então indo rápido aqui. Em 94 acontece uma mexida, eu não vou perder tempo com essa alteração aí. O fato é que é criada a ICANN para cuidar aquilo que a IANA fazia. Então a IANA, que entregava nomes e números, agora passa a ser uma função de ICANN. A ICANN é um organismo que cuida simplesmente de nomes e números, ela não tem gestão no trânsito, ela não tem gestão na distribuição do que o BR faz, se nós cobramos ou deixamos de cobrar, se nós temos o segundo nível aberto ou fechado, se nós usamos o governo debaixo do BR ou ao contrário, quer dizer, tudo isso é transparente, ela não se mexe com isso. O que ela faz, na verdade, é cuidar
eventualmente de novas inserções na raiz. Agora tem um programa grande de novos domínios genéricos. Vimos o rescaldo disso com a discussão sobre o ponto Amazon. Graças a Deus, aparentemente foi bem, então não vamos ter problema com isso. Então, e ela tem debaixo dela, então, algumas entidades de suporte a partir de endereços, a partir de genéricos, a partir de países onde nós estamos. Então, nós teremos aqui está a região dos genéricos, aqui estão os endereços, LACNIC, RIPE e companhia. Bom, a internet tem essas características que conhecemos, colaboração, sinergia, não tem regulação na forma tradicional, os padrões são criados pelo IETF. Eu vou correr rápido com isso. Eu só queria lembrar algumas coisas muito interessantes nessa área. Vimos aquela transparência da Embratel. A gente lembra que a lei de Moore, que foi criada em 65 pelo criador da Intel, ele chutou que a cada 2 anos, a cada 18 meses, a complexidade dobraria pelo mesmo preço. E isso tem se mantido até agora. Quer dizer, se vocês olharem lá, nos anos 70 nós tínhamos kilobits por segundo, nos anos 80 megabits, depois gigabits, hoje nós estamos na região dos terabits, quer dizer, tudo continua, essa lei de Moore continua funcionando, nós continuamos dobrando a cada 18 meses, o que é muito bom. A internet tem evoluído, logo temos que ir para o IPv6. O IPv6 vai permitir que cada um de nós tenha mais endereços do que toda a internet tem hoje, quer dizer, cada um individualmente terá mais endereços do que a internet inteira hoje tem, para que você possa dar endereço para tudo na sua casa, para seus botões, qualquer coisa que você queira. Está aqui o tamanho. IPv4 é essa quantidade de endereços, 2 a 32. IPv6 é um negócio que não dá para dizer o que é um negócio absolutamente descomunal. Só para comentar esse negócio de novos genéricos, eu pessoalmente nunca fui favorável à criação de novos genéricos, mas a ICANN decidiu ao contrário, decidiu criar. Quando eu estava lá, eu votei contra, mudaram depois. Então o NIC participou do processo, já que mudou o ritmo, você tem que participar do novo esquema. Nós pedimos 2 domínios que seriam usados pelo NIC eventualmente, e por enquanto ainda estão em fase de concessão, o bom e o final, e nós somos back-end, no sentido que nós somos a máquina que vai operar 3 outros domínios nacionais. Então o Brasil tem esses 5 pedidos, pelo menos, tem mais uns 3 pedidos brasileiros que não estão ligados a gente, esses 5 estão ligados a nós, o ponto Globo, o ponto Rio, por causa das Olimpíadas e dos Jogos, etc. e tal, e o ponto UOL, que é um provedor famoso, vão teoricamente poder operar domínios, de novo, domínios que não são BR, mas são domínios no Brasil, e nós seríamos a máquina atrás disso. Aqui eu trouxe um slide antigo de 93, onde 2 cachorros conversam e o cara diz para o cachorro de baixo, o bom na internet é que você pode trabalhar, ninguém sabe que você é um cachorro. Então em 93 ninguém sabia que você era um cachorro. Mas agora, em 2013, não só sabem que você é um cachorro, como sabem que ração você come, qual é seu peso, que tipo de pelo você tem. Quer dizer, a privacidade foi, de fato, de alguma forma solapada pelo que acontece na internet hoje. Temos que ficar muito atentos então a isso. Quer dizer, hoje todos sabem que você é um cachorro. Então é muito complicado. Esses assuntos são discutidos em fóruns de governança. Tem aí vários fóruns de governança. Não vai ter um embale esse ano, não vou perder tempo com isso. O CG já foi dito o que é, a composição já foi. O CG criou uma coisa muito importante, que é um decálogo que gerou a ideia do Marco Civil. Esse decálogo defende conceitos da internet. Então, aí os conceitos que a gente acha que são preciosos para a internet são definidos aqui. Liberdade, governança, universalidade, diversidade, neutralidade, inimputabilidade, padronização, etc. e tal. E o NIC, onde eu chegaria agora, então, já foi dito que ele tem esses órgãos, o CEPTRO, o CERT, o CETIC. O NIC recebe todos os seus recursos do registro brasileiro e os reaplica em atividades, primeiro, do próprio registro, tem que funcionar muito bem. Nós temos máquinas em Brasília, Rio, São Paulo, na Alemanha, nos Estados Unidos, em Seul, na Coreia, porque nós temos que garantir que o BR resolve em todo lugar do mundo com agilidade e, graças a Deus, tem ido bem nessa área, nunca tivemos problema. Então, até a Alemanha teve problema, nunca tivemos isso aí. O Brasil é o 5º maior domínio do mundo, perde para a Alemanha, Inglaterra, Holanda e China. E pede também para a comunidade europeia, mas isso não é um domínio, é uma coleção, né? Então, o que fazemos aí? Nós registramos domínios, esse dinheiro é usado para criar pontos de troca de tráfego, para distribuir gratuitamente a hora oficial brasileira, para participar de medição de banda larga, etc. e tal, estatísticas, a cartilha de segurança que saiu agora no site da Unesco, saiu a nossa cartilha lá, traduzida em inglês, dizendo que é uma excelente ferramenta para navegar sem se submeter a riscos. Então, eu sugiro aí, quem quiser consultar o site da Unesco, tem lá a cartilha do CERT e o escritório W3C. O registro, então, registra nomes de domínio e opera DNSSEC e DNS, que são 2 serviços de domínio. Ele aloca números IPv4 e IPv6 sistemas autônomos e dá suporte ao LACNIC, como foi dito. Só para lembrar qual era o conceito original
de domínios, tem aqui o RFC 1591 do Postel, de março de 94, que define delegações de domínio, dizendo que o conceito de direitos e propriedade de domínio não são inadequados. Você tem que tratar de responsabilidade de serviço à comunidade. Ele diz também que se houver disputa entre domínios, entre dois caras que quiserem disputar entre si, a única função do registro nosso é colocar o pessoal em contato. Ele não tem que entrar no mérito da disputa. A gente nunca entrou no mérito da disputa. E ele diz mais, que o nome de domínio não tem conceito, não tem status de trademark, não tem status de marca, e cada um que pede é responsável por não violar a marca de alguém outro, quer dizer, é responsável de quem pede tomar cuidado com isso. E cada domínio tem que ter um contato administrativo, um contato técnico, nós respeitamos isso rigorosamente. O crescimento já foi dito, estamos com 3 milhões de domínios, 3 milhões e 300. Regras básicas de nome de domínio. Funciona em toda a internet assim, primeiro que chega, leva se estiver disponível. Se estiver disponível, é seu. Se você registrou, seus dados serão mostrados no RUIS. Quer dizer, você não pode registrar um domínio anonimamente. Se você registrou, seus dados serão exibidos no RUIS, até para proteção da comunidade e proteção sua também, porque pode ter homônimos. De repente tem um conteúdo horroroso lá com um homônimo seu. Se nós não tivermos os dados exibidos no RUIS, você não vai conseguir se defender. Na hora de reservar o nome, isso é uma característica só brasileira, você não precisa pagar. Você pode pagar mais tarde. Por que a gente fez isso? Porque se você tem uma boa ideia, até conseguir gerar um boleto, pegar um cartão de crédito, essa ideia pode ser roubada por alguém que nunca se sabe, podia estar olhando em cima do seu ombro. Então você pode reservar o nome na hora que você tiver ideia, você entra, reserva o nome e não precisa pagar. Paga depois. Tem um tempo para pagar, evidentemente. Então isso não é um caso só do registro brasileiro. Nós oferecemos também DNS e DNSSEC gratuito, quem quiser usar o nosso serviço usa, quem não quiser não usa. Nós não enviamos boletos pelo correio, porque deu um monte de fraude, tem gente gerando boletos falsos. Então, se você quer pagar, você imprime seu próprio boleto no seu próprio computador a partir do nosso sistema e paga, ou paga o cartão de crédito. A nossa anuidade é R$30 desde 2003, não se mexeu nisso. Tem também R$15, são os domínios do tipo EMP-BR, tem R$10 domínio NOM-BR, para a pessoa física gastar menos, aí se for o caso, e tem grátis, se você for governo, ou legislativo, ou judiciário, ou universidade, você não paga o domínio. O domínio não pago após 6 meses, vai a um processo chamado processo de liberação, onde a gente vê se tem um candidato, mais de um candidato ou nenhum candidato. Se não tem nenhum candidato, ele volta para first come, first served, porque ele volta a ser virgem. Se tem um candidato só, o candidato leva. Se tiver mais de um candidato, ninguém leva, porque nós não sabemos decidir quem é o primeiro, visto que esse domínio já teve uso. Então, é um domínio... Isso também é um critério muito brasileiro, em que reclamam, vocês podiam fazer muito mais recursos liberando o domínio. Não, a gente prefere não ser injusto nunca em nenhuma situação, etc. e tal. Finalmente, se houver conflitos entre donos de domínio, a gente tem um sistema chamado SACI, que foi criado há uns 3, 4 anos atrás, que é o sistema administrativo, em que você pode... Não é um sistema de arbitragem, é um sistema administrativo, mas você, usando uma câmara de arbitragem, a Câmara Brasil-Canadá, ou outras câmaras de arbitragem, você pode ter um parecer sobre se você tem ou não direito àquilo, e nós não entramos no mérito de novo, simplesmente, se não houver contestação, a gente assume o resultado da Câmara. O BR mantém a semântica, então pessoas físicas e jurídicas têm um tratamento diferenciado, pessoas jurídicas sem restrição, pessoas jurídicas restritas, por exemplo, o ORG-BR, você precisa ser organização sem fins de lucro, precisa mostrar isso no papel, para nós é prejuízo, a gente tem que examinar papel para garantir o registro disso, mas eles gostam porque eles estão entre irmãos, eles sabem que todo mundo que está aqui é sem fim de lucro e tudo mais. Essas são pessoas jurídicas especiais, o JUS-BR para o judiciário, o BBR para os bancos, o LEG-BR para o legislativo, eles têm todos a assinatura DNSSEC, que dá uma segurança muito maior e garante contra phishing bastante. Pessoas físicas, esse é o caso do domínio de R$10, aí o nome BR, blog BR, flog, wiki, pessoas liberais, etc. E tal, isso aqui. Então isso aí está tudo lá no site. Essa é a destruição. Bom, então agora acabei o registro, os PTTs, o Glácio falou, aqui tem os PTTs que tem no Brasil, tudo isso é mantido com o dinheiro do registro brasileiro. Nós temos 22 PTTs atualmente, desde Americana, em São Paulo, até Vitória. Esses pontos azuis são então os PTTs. Esse é o PTT maior que nós temos em São Paulo. Esses são todos pontos passíveis de se conectar a ele. Então você pode se conectar a partir do NIC mesmo, a partir da Vivo, a partir da USP, a partir da Telium, a partir da Eletropaulo. Em suma, são os pontos onde você pode se conectar a isso. Essa é a distribuição dos pontos de conexão em São Paulo. Dá para ver que fica em cima do parte do Rio Pinheiros e essa região central, que é onde tem os data centers em geral. E tem aqui também na região de Barueri, onde está a Terremark e Alphaville. Essa é a curva de agregado do PTT, de todos os PTTs, já estamos acima disso, estamos em 220 GB. Esse aqui tem uma semana de atraso aí, estamos em 220 GB.
Isso aqui é a tal cartilha que está da Unesco, a cartilha do CERT, sobre navegar é preciso, mas não é necessário você expor sua segurança. Aqui tem um monte de documentos que eles estão fazendo agora, estão fazendo fascículos a cada mês sobre senhas seguras, transações bancárias seguras, etc. e tal, que são usados para o uso em geral. Esses são os dados que o CETIC gera, de estatísticas, então crescimento da internet do Brasil, domicílios com acesso à internet, escolas com cada velocidade que cada escola tem, escolas públicas, escolas privadas, você vê que as privadas têm velocidades um pouco maiores que as públicas. Então, isso, como a criança adolescente usa a internet, quantos por cento usa todo dia, quantos por cento usa de vez em quando. Isso está tudo disponível, aberto no CETIC-BR, pode baixar isso aí. É uma enorme pesquisa do Kids Online, que nós acabamos agora, esse Kids Online aqui em cima, que terminou há uns 2 meses atrás. Aqui é interessante porque aqui tem a resposta do aluno e a resposta do pai do aluno. Então, por exemplo, pergunta para o aluno onde você usa a internet. 42% dos alunos dizem na escola, os pais dizem que 38% na escola. Então, precisa ver se os pais e os alunos estão sincronizados. Por na casa de amigos, 34% dos estudantes usam na casa de amigos, os pais acham que é só 21%. Então, é bom até para ver qual é o grau de conhecimento dos pais em relação ao que os alunos fazem. Aqui tem... Quem tem perfil na rede social, de novo, a posição entre o que os pais acham e o que os filhos acham. Os pais que acham que o filho tenha sido constrangido na rede por algum motivo, né? Os pais não acham, está dando não, a maioria dos pais não acham. Os alunos acham mais aí. Os filhos acham que 72% acham que tem coisa que incomoda na internet. Você pode ver que aqui tem mais consciência nos alunos do que nos pais aqui, né? Mas isso, de novo, fica disponível aí. Então tem um monte de coisa aqui. E o escritório W3C, que representa os padrões da web, como eu falei, desde 93 aí. Aí tem uma frase do Tim Berners-Lee, dizendo que temos que defender a internet, que temos que defender a abertura, não podemos trabalhar num mundo de fechado, né? O mundo atualmente é aberto. Tem uma do Vint Cerf dizendo que se a internet é o espelho do mundo, as coisas boas e ruins estão refletidas na internet, e se você não gosta do que vê, não adianta quebrar o espelho. Quer dizer, o mundo está sendo refletido lá. Se quebrar o espelho, você só quebra a reflexão da realidade e não a realidade em si. Na internet tem que lembrar que não existe a internet do Brasil, existe a internet no Brasil, tanto que o Comitê Gestor chama Comitê Gestor da Internet no Brasil, porque não tem a internet do Brasil, graças a Deus, porque não teríamos ilhas não comunicantes, e tomamos que tomar muito cuidado sobre a legislação, porque a legislação pode ser obsoleta rapidamente. Termino com uma invocação a irmos em frente com o Marco Civil, dizendo que é fundamental proteger o ambiente da rede, a cadeia de valor, inovação e o próprio internauta. É fundamental proteger a privacidade, aquela história dos cachorrinhos que eu mostrei. É fundamental que você responsabilize adequadamente a cadeia de valor, porque senão você vai eliminar iniciativas brasileiras. Se eu crio um blog e eu sou responsável porque alguém foi lá escrever uma bobagem no blog, eu não vou criar o blog. Quer dizer, você vai inibir a ação de empreendedores brasileiros se você responsabilizar erradamente a cadeia de valor. E a internet tem que ser neutra em todas as suas camadas. Não só a infraestrutura, em que a Anatel já cuida da neutralidade, mas na camada de conteúdo, na camada de acesso, etc. e tudo mais. E é basicamente isso. Obrigado.